Deus nos leva ao deserto com propósito de imprimir o seu caráter em nós. E no deserto ele se manifesta como Jeová Jireh. Chuva de maná diariamente cai, coluna de nuvem para nos proteger do sol, coluna de fogo para nos aquecer à noite. E quando a sede vier, e quando a sede vier, quando a sede vier, e quando a sede vier, e quando a sede vier. Deus tem propósito no deserto, porque nos últimos dias estamos bebendo muitas coisas que parece que matam nossa sede, que se parece com Jesus, mas não é a água, aquela que não acaba nunca, que sacia a nossa sede. E quando esquecemos de beber dessa água, o Senhor prepara para você e para mim um momentozinho no deserto, para que você volte a sentir sede, porque Ele tem como saciar a sua sede. Deus nos leva ao deserto com propósito de imprimir o seu caráter em nós. E no deserto Ele se manifesta como o Deus da provisão. Chuva de maná diariamente cai, coluna de nuvem para nos proteger do sol, coluna de fogo para nos aquecer à noite. E quando a sede vier, quando a sede, e quando a sede vier, e quando a sede, quando a sede, e quando a sede vier, e quando a sede vier, é só tocar na rocha que o rio vai jorrar, que o rio vai jorrar, que o rio vai jorrar. Está passando um rio em sua vida, deixa o rio passar, oh, deixa o rio passar. Está passando um rio em sua vida, deixa ele passar, meu irmão. Deixa o rio passar, oh, deixa o rio. É o rio de Deus, é o rio de Deus, trazendo cura e libertação. É o rio de Deus, é o rio de Deus, trazendo vida e restauração. Então, entra no rio de Deus e mergulha, mergulha no rio de Deus. Entra, entra, entra no rio de Deus, mergulha no rio de Deus. Pergunta a Ele, quando a sede vier, Senhor? E quando a sede, mas pergunta do tamanho da sua sede, vai. E quando a sede vier, e quando a sede, e quando a sede, pergunta, pergunta, pergunta. E quando a sede
é avivamento. O que está acontecendo é a mesma coisa que está enchendo os templos, é a mesma coisa que está enchendo os restaurantes, as academias, as boates, o show. É o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que está levando o homem para os templos, está levando ele para as baladas, para as raves, para os shows, para os eventos de esporte, para os restaurantes. É a mesma coisa. É o desejo incontido de ser satisfeito. E aí ele vai pôr quem quer que seja para trabalhar para ele. Seja Deus, ou seja outra pessoa, ou seja um espírito qualquer, não interessa quem. Então, o homem está movido de uma carência. Ele não está movido de uma consciência. A fé é a consciência, é o entendimento, é a forma inteligente de pensamento que é gerada a partir da revelação consistente de quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito que nós cumprimos nele. Isso é fé. Fora dessa consciência relacional de identidade íntima com Deus, o que existe em mim não é uma fé. É uma carência muito forte de ser satisfeito, que vem lá do meu estômago, do meu ventre. E na medida em que eu sou movido de uma carência e não de uma consciência, eu me torno um ser conveniente. Então, o homem não tem uma consciência, ele tem uma carência. E porque ele tem uma carência, ele tem uma conveniência. Ele vai fazer o que for conveniente para satisfazer essa carência. Amém? Isso faz com que o homem não tenha dificuldade, deixa Deus ministrar o seu coração. O homem não tem dificuldade presta atenção, o homem não tem dificuldade, o homem do mundo, natural, sem o Espírito Santo, ele não precisa do Espírito Santo para isso não. O homem natural do mundo, sem o Espírito Santo, ele não tem dificuldade nenhuma de reconhecer a divindade. O divino é intrínseco da sobrevivência. O divino é possível de ser reconhecido a partir do estômago. Amém? Amém? Amém, meu irmão? Amém. Então, o estômago, uma fome braba, é capaz de se devotar ao divino. Por isso que antes da revelação de Cristo, o homem não tinha dificuldade de reconhecer o quê? O divino. Porque o divino, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, ele é intrínseco da necessidade. A necessidade implica um ser superior que a satisfaz, porque senão ela está frita. Está me entendendo isso? Não? Então ele se apega a qualquer coisa que pareça o divino. Por isso, o homem não tem dificuldade de traduzir o divino em várias formas e expressões. Agora, deixa eu falar uma coisa. O cachorro da sua casa é capaz de reconhecer o divino. O cachorro da sua casa é capaz de reconhecer Deus. Aliás, ele já reconheceu. O cachorro da sua casa já sabe quem é o Deus dele. Quem é o Deus do cachorro da sua casa? Você, ué. Você é o Deus dele. E ele já montou lá a religião. Ele é um devoto. O cachorro da sua casa é um devoto. E diga-se de passagem, está lá na frente de um punhado de devotos que a gente conhece. Quem dera se desse para substituir o serviço ficar mais. Porque é o seguinte, você nem sempre trata esse cachorro bem. Às vezes você esquece de dar uma comida, uma água, uma hora que faça uma raiva, você vai lá e pá, senta a mão nele, fica nervoso. Entendeu? Ele é o seu prazer e o seu descaso. A relação é meio promíscua. Mas ele, para garantir o seu estômago, ele se rende a você como Deus. Ele suporta, ele encara
o descontentamento. Se desse para trocar de Deus, ele até trocava, mas até achar um Deus que o receba, ele vai frequentando a sua religião. E ele já aprendeu como é que uma religião funciona. A religião funciona através de ritos. Ele já sabe que música que você gosta. Então você chega em casa e já canta um hino. Ele já tem lá uma liturgia montada para receber Deus. Para Deus não ficar aborrecido. Senão não tem janta. Aí ele tem uma liturgia. Ele põe as mãozinhas, pula para trás, ele roda, ele bana o rabo, ele vem e tal. Amém, mano? Alguém está entendendo? Se você mandar ele para o monte, ele vai, ele reza, ele ajoelha, faz qualquer coisa. Porque ele precisa agradar quem? Deus. O Deus que ele reconhece. Reconhecer Deus e saber que Deus, para ser Deus, tem que ser onipotente, onipresente, onisciente. Porque senão não é Deus. Mas naquele contexto, ali, ele pode até pensar que tem algum Deus maior do que você, mas para não correr o risco, você é o cara. E aí você chega como Deus em casa e ele já está pronto a fazer o culto. Sei lá, morto, e ele morto. Quer, busca o jornal, agora o chinelo. Aí você leva um amigo, o amigo de Deus chega em casa. O amigo de Deus chega em casa, aí muda todo o culto. Ele tem que estar com a liturgia na cabeça, tem que lembrar todos os hinos, rezar, se comportar direitinho. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. A vida do cachorro lá não é fácil, não. Alguém já conseguiu identificar alguma coisa aí na nossa vida, mano? Deus de misericórdia. E a gente está achando que isso é o quê? Fé. Então seu cachorro tem mais fé do que muita gente. A luz da nossa alma são nossos olhos. É o que a gente contempla com os nossos olhos. E nós não estamos contemplando o visível, o invisível. Nós temos olhos para quê, amado? Só porque é visível. A fé é a certeza do que não se vê. O que não se vê, amado? O que não se vê com os olhos da carne é o amor de Deus. É de onde nós viemos. É o mistério de que a nossa natureza, a nossa identidade não é desse mundo. Nós somos nascidos de Deus. É de lá que nós viemos. É isso que naturalmente não se vê. É a certeza de quem de fato nós somos. Mas o homem não. O homem está focado. Nós estamos achando que fé é para obter o que os nossos olhos viram. Tem muita gente achando que fé aí é aquele sentimento devoto, apaixonado, fervoroso que brotou no coração dele, desde que ele andou vendo algumas coisas desse mundo e agora deseja elas com toda a força da sua alma. E a única forma que ele tem de alcançar o que o olho dele viu é prestar algum culto para Deus. Alguém que sabe disso? A fé é a certeza do que não se vê. Então a palavra de Deus diz o quê? Os nossos olhos estão em trevas. Por que os nossos olhos estão em trevas? Porque eles estão olhando para o nosso estômago. Nossos olhos estão olhando para a nossa cobiça. Nossos olhos, o mundo hoje não vê luz nos nossos olhos. Sabe por que o mundo não vê luz nos nossos olhos? Porque vê um bando de servo que está trabalhando para ser remunerado, para receber salário. E não a família de filhos que representa de maneira responsável as intenções do Pai para com esse mundo. Somos a família de Deus nessa terra. De modo que o mundo olha para nós e vê um tanto de gente usando a sua fé para sair na frente do mundo. Tem gente usando a fé para ficar nos primeiros lugares da fila. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Achando que a fé dele vai dar a ele uma condição de reconhecimento. Não, mas a nossa fé nos dá uma condição de conhecimento. Por isso nós podemos ir para o último lugar da fila. Glória a Deus, não? Amém, mano? Amém. Então o mundo está em trevas. Porque onde estão os filhos da luz? Se todo mundo ainda continua se relacionando com Deus como se fosse um servo em busca de reconhecimento do seu direito, transformando seu desempenho em dívida. A palavra de Deus diz que enquanto nós somos imaturos, em nada nós somos diferentes do céu. Mas vindo o tempo da plenitude, nós recebemos o quê? O Espírito. O que o Espírito faz, amado? O Espírito só faz uma coisa. A palavra de Deus diz, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. E nós logo pensamos no quê? Nos dons. O Espírito Santo vai me dar dom. Resultado, eu vou ter poder para quê? Para ser melhor reconhecido.
desgraça. Então, amado, o poder que Jesus prometeu que viria sobre nós quando a gente receber o Espírito Santo, não eram os dons, ele está falando dos dons. Ele diz, receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dom espiritual, amado, até quem não é filho de Deus tem, porque a palavra de Deus diz que ele deu os dons e ele distribuiu isso de maneira o quê? Livre e revogável. O Espírito dá a quem quer. Aliás, diga de passagem, o seu maior adversário desse mundo, que é o Satanás, só atenta você e perturba a sua vida com os dons que ele recebeu de Deus, são dons espirituais, e que quando ele virou Satanás, ele não perdeu. Então isso é briga de gente grande. Agora, nós não vamos prevalecer contra ele porque nós temos mais dom do que ele. Nós vamos prevalecer contra ele porque ele é um capeta, continua servo, e nós somos o quê? Filhos. Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, ele reconhece Deus melhor do que nós, mas nós conhecemos Deus melhor que ele. Glória a Deus, amado. Ele reconhece a divindade, nós conhecemos o Pai. Isso é fé. Quer ver eu te dar um exemplo? Se a gente falasse que Deus estava aqui hoje, vamos imaginar isso assim. Pensa, não, mas ele já está. Não, mas calma. Vamos imaginar que Deus está aqui hoje, vai atender no andar de cima, naquela sala lá, com aquelas poltronas chiques, o Neil vai emprestar aquela sala divina lá para ele. Aí Deus vai sentar naquela escrivaninha maravilhosa e vai atender o consulto. Vai distribuir a senha, vai dar meia hora para cada um aqui, beleza? Tá bom? Meia hora com Deus aqui hoje? Ele vai sentar lá, você vai ter meia hora para falar com Deus. Aí o anjo Gabriel vai ficar passando por aqui, entregando uma folha em branco e uma caneta para todo mundo. Ó, você está recebendo aí, seu papelzinho tem uma senha, presta atenção, porque daqui a pouco seu nome vai ser chamado. Isso é uma folha em branco, uma caneta, para você, a hora que você falar com Deus lá. Beleza? Eu te pergunto, amado, se você recebesse uma folha em branco, sabendo que você vai ter meia hora com Deus, seja honesto, o que você ia fazer? Você ia gastar o seu tempo na fila anotando tudo que você quer falar com Deus na hora que você estiver com Ele nessa meia hora? Ou você ia guardar a sua folhinha em branco limpinha para gastar a meia hora que você tem com Ele anotando tudo que Ele vai falar com você? Seja honesto. Fala para mim, mano. O que você ia fazer com a folha que você recebeu do anjo Gabriel para ter meia hora com Deus? É, pois é. Tá vendo que coisa estúpida? Nós vamos gastar meia hora com Deus falando. Sendo que o segredo da relação com Deus não é o que a gente fala, mas é o que a gente ouve. A fé não vem daquilo que a gente fala para Deus. A fé vem daquilo que a gente ouve. E nós estamos usando o nosso conceito de fé para falar, não, para ouvir, mano. A fé vem daquilo que a gente ouve de Deus. Se a gente tivesse meia hora com Ele, a gente ia querer 10 folhas para anotar tudo que Ele tem para falar para nós, porque a gente queria sair de lá sem esquecer nada. Amado, se você pegasse uma criança hebraica, uma criança que mais ou menos lá por volta dos 12 anos de idade, ele já podia saber lá o Pentateuco de cor. Ele sabia lá o Pentateuco de cor. Se você pedir para uma criança hebraica desenhar Deus, de acordo com o Pentateuco, se ele fosse desenhar de maneira gráfica a figura de Deus, muito provavelmente ele ia desenhar ou um olho ou uma boca. Preferencialmente uma boca, porque a primeira expressão de Deus foi disse Deus. E talvez a segunda figura que ele usaria para Deus foi um olho, porque disse Deus e viu Deus, que era bom. Amém, mano? Amém. Agora, se você pedir para uma criança hoje, das nossas congregações, desenhar Deus, muito provavelmente vai desenhar uma orelha. Porque Deus está aqui para escutar o que nós temos para falar. Sendo que o Espírito diz à igreja: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus tem para falar. Na igreja do Brasil existe aquela euforia gospel, né? O que é? Eu acho que é essa euforia gospel. O cara vem e declara que essa noite é uma noite aqui só de vitoriosos,
só de gente próspera, só de gente que vence, aí o povo dá glória a Deus, aleluia, faz aquilo, Aí o cara sai dali, viu que alguém está bloqueando o carro dele, mas não é possível, como é que pode um negócio desse? Olha o inimigo já se levantando, aí já começa a derrota. O cara para, não sai, tem que sair, o cara para o carro atrás do meu. Porque, irmão, faça a boa, manda esse cara tirar esse carro daqui logo. Aí toca o telefone. E alguém, lembrando, amanhã a gente tem aquela reunião para resolver aquela situação, o cara diz, não, tem mais essa ainda. Aí o cara, o que era vitorioso aqui, já está derrotado logo ali, 2 minutos depois. É só uma ligaçãozinha, é só um carro mal estacionado, já. Sabe por causa do quê, queridos? É a euforia gospel. Hoje à noite, Deus vai, o povo, aleluia. Mas sabe por quê? A igreja não está sendo ensinada a desenvolver processos. E Deus quer trabalhar conosco processos. Para caminharmos, aprendermos, crescermos. E hoje de manhã foi muito bem colocado aqui, a questão das dificuldades que vem para nos amadurecer. Os desafios não vêm como afronta do inimigo. O desafio vem para te ensinar a crescer, para te amadurecer. Agir quando está tudo resolvido, queridos, é muito fácil. Nós temos que agir e crer num Deus que vai suprir todas as coisas. Então, esse é o contexto mundial que nós vivemos. Uma geração que fica adolescente até 30 e poucos anos de idade, que a média de usuário de videogames é de 32, gasta-se $3.000 por segundo em pornografia no mundo hoje em dia. Então esse é o pacote que nós estamos pegando, e é o pacote que nós vamos passar o bastão para essa próxima geração. Agora eu pergunto para vocês, que relacionamento essas pessoas vão desenvolver para o futuro? Quais são as responsabilidades que eles vão poder passar para os seus filhos, ou para os filhos deles? Eles não têm mais referência do que é ser um homem de fato. O divórcio acontecendo assim, por todo lado. Filhos sendo criados só pelas mães, ou pela tia, ou pela avó, por algum. Às vezes aparece em casa um outro homem, que é o namorado da minha mãe esse mês, no mês que vem já é outro namorado, ficou ali, brigou, que não deu certo. Perdeu-se a referência de paternidade. Mas isso pode ser restaurado, porque Deus está levantando um povo, homens, para assumirem, e nós adotarmos essa geração, e nós então sermos modelo, e nós sermos padrão para essa geração. Eu e você. Celeste e eu temos adotado um bocado de gente jovem. Alguns que literalmente não têm pai, e outros que têm, mas não têm. Então nós ali estamos investindo e mostrando para sermos padrão, modelo na vida dessas pessoas. Irmãos, quero dizer algo para vocês. Quando Deus chamou Josué aqui, Deus falou que Moisés, meu servo, é morto, mas Josué, servo de Moisés. Então, existe aqui algo na vida que nós temos que aprender. Primeiro, Josué assumiu porque Deus o chamou. Segundo, ele era servo de Moisés, não era um cara qualquer. Ele serviu ao homem que Deus chamou. Pessoas que querem, muita gente quer liderar, quer fazer, mas nunca se submeteu, nunca serviu ninguém, nunca serviu a nada, não serve para nada. Nós temos que começar servindo. Primeiro ano de ministério, logo no começo do ministério, ninguém tinha público para pregar. A gente que dava era para cuidar de classe de criança, era para limpar banheiro de igreja, e a gente limpava com alegria. Hoje em dia, as pessoas hoje não têm mais chamado, mas que perdeu-se o chamado, que é recurso. Isso não é só no ministério pastoral, não, em geral. Quanto é que vai pagar isso aí? O gerente do Banco Itaú da minha cidade falou para mim, Mauri, vem contratar pessoas aqui, a primeira coisa que eles perguntam é quanto é o salário, não é o que eu tenho que fazer, quais serão as minhas responsabilidades, é quanto é que eu vou ganhar. Uma geração que não quer compromisso com o trabalho, quer o recurso, é a recompensa. Então, queridos, nós somos chamados para sermos referência. Josué era servo de Moisés, e porque ele serviu, Deus o chamou para continuar servindo agora como líder. Nesse país os homens não assumem paternidade. Os homens não se levantam e metem o dedo na cara dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes e não dizem, você não vai tratar os nossos filhos assim. Você não vai tratar as nossas mulheres assim. Se você não tomar jeito, essa é a última vez que você passa por aqui.
nós vamos ensinar você o que significa paternidade. Você não sabe. Você não pode estar aí. Mas nós perdemos isso, irmãos. E aí você percebe que parece ficar claro que o Senhor entrega o comando da situação nas mãos de José. E através de José ele conduz a história do Filho, o Deus Filho encarnado. As reações de José atestam o acerto de Deus. Primeira característica de José. Primeira característica de um homem de Deus: obediência imediata. Assim diz o Senhor. Obediência imediata. Assim diz o Senhor, e nós o faremos. Hoje não. Hoje os homens não são os pastores da sua casa, não cuidam da espiritualidade da sua família. Bando de camarada frouxo. As mulheres é que ficam orando desesperado pelos maridos. Na minha casa oro eu. Eu oro, eu vou falar com o Pai Eterno e Ele vai me dizer o que fazer, e eu vou cuidar da minha família, porque eu estou aqui para representar a paternidade da Trindade. Eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o pastor das minhas filhas. Elas sabem que tem um homem de Deus dentro da casa delas, que vai falar com o Pai, e o Pai vai me dizer o que fazer, e Ele vai fazer, e o Pai vai abençoar o que tiver de abençoar. Paternidade. Essa é a ordem na palavra de Deus. Isso é um homem de Deus. Olha que homem extraordinário. Obediência imediata. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E quando, depois dos magos, então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Quando recebeu ordem, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando o Senhor concordou com a oração dele, ele foi avisado em sonho e retirou-se para a região da Galileia. Então, em primeiro lugar, obediência imediata. Segundo lugar, assumiu-se como protetor do menino e protetor da mulher. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá. Esse texto parece nos dizer que José entrou em oração pelo menino, temendo por sua vida. No que tinha toda a razão. Pois Arquelau era tão cruel, como nos informa Fritz Heiniger, que foi deposto pelo imperador Augusto no ano 6º, por causa da sua crueldade. Imagina um sujeito que é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que o imperador de Roma depõe o cara. É quase como se o imperador de Roma dissesse: meu filho, só tem lugar para um cara cruel nesse império. Você está conseguindo superar os Césares. Não, você não pode cuidar do seu povo, não. E aí o território dele foi entregue a Pôncio Pilatos. O texto diz que nós não seríamos salvos somente do inferno. O texto está dizendo que nós seríamos atingidos de tal maneira que o inferno sairia de nós. E essa é a nossa salvação. Fomos salvos pela vida de Cristo. E a cruz do Cordeiro, a cruz do Cristo que ressuscitou, só tem o significado que tem porque ele venceu a morte.
E nós muitas vezes achamos que a cruz é a cruz somente pela cruz. E não entendemos que a cruz só tem a significância, o significado que tem hoje para nós cristãos, porque Cristo morreu e venceu a morte. Ele venceu o nosso maior algoz. Nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. E na canção que o Romão cantou, fala sobre isso. Nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que morresse em nosso lugar. Porque morrer por nós é martírio. E não houve somente Jesus na história como um mártir. Existiram outros mártires. Outros homens piedosos que ofereceram a sua vida em favor, em prol do reino e de muitos. Mas morreram por, não morreram em, porque morrer em é sacrifício. E somente um poderia pagar. Somente um poderia quitar a dívida que eu como pecador, você como pecador, poderia ser liberto. E esse é Cristo. Que é muito gratificante. Nem sempre a minha esposa, não é todo dia que a minha esposa linda, maravilhosa Sabrina chega para mim e fala: você é tremendo. Tem dia que ela chega para mim e vontade de pegar no colarinho. Mas é muito gratificante quando Sabrina chega para mim e fala assim: amor, ora por mim. Quando a mulher pergunta isso a você, é porque ela está entendendo. Ela já percebeu que você está sendo invadido pela vida de Cristo de tal forma que você se tornou o intercessor da sua casa. Porque se ela não está lhe procurando para isso, é sinal que ela não viu competência nessa área na sua vida. Você está negligenciando, você está resistindo à vida do Cordeiro que te conduz a uma vida de joelho. E de joelho não significa que esta parte do meu corpo vai ficar no chão, mas é uma vida de devoção. E a vida de Cristo vai nos invadindo, nos tornando disciplinadores, ensinadores, professores dos nossos filhos, para aqueles que possuem filhos. E é por isso, meus irmãos, que nós não temos desculpas. É por isso que nenhum de nós aqui nesta noite podemos dar desculpas do porquê que não estamos vivendo uma vida maiúscula, do porquê não estamos vivendo uma vida superlativa, do porquê não estamos vivendo uma vida que agrade, que traga aplausos do Cordeiro. Porque Ele já nos tirou do inferno, já pagou a dívida do nosso pecado e ainda compartilhou conosco a sua vida, enviando o seu Espírito. E é por isso que nós não temos desculpas. E aí você vai me perguntar, então, eu devo viver assim? Não. Você pode. É diferente. Eu nunca chego para um homem, porque sei que muitos homens que participam das reuniões, das ministrações, vivem a mesma crise ou as mesmas crises que eu vivo. E eu jamais vou dizer para ele, mesmo que aquele compartilhe comigo, seja aquela que eu já venci, eu jamais vou dizer para ele, você deve. Eu vou dizer para ele, você pode. E pode porque Deus compartilhou a vida dele contigo. Compartilhou a vida dele de tal forma contigo que você pode resistir toda a ação da morte, do pecado na sua vida, através da consciência que você já tem do Evangelho. Talvez seja por isso que Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E
Este é o vosso culto racional, mas ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, entendendo que eu não faço isso pela força do meu braço. E aí é a grande crise que houve até no debate onde o nosso querido pastor estava, e a frase final foi: esse é o grande dilema, é a graça de Deus comigo ou sou eu com a graça de Deus? Eu não entendo isso, como não entendo oração, mas eu só sei que eu posso, e se posso eu vou, e se posso eu persisto, eu permaneço inabalável tentando buscar uma vida que agrade ao meu Deus, mesmo que agora eu não esteja tirando do seu rosto o sorriso, porque se não fosse isso aqui nesse congresso encerraria hoje uma palavra condenatória, final para você. Se Deus está nos exortando desde sexta-feira, é porque o Eterno está no trono da graça, olhando para você e dizendo: você pode! Coloque em tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza. Me humilho aos teus pés, meu Pai. Quero me derramar, se preciso também, Jesus. Quero ser escravo teu, mas se for possível, Deus, me deixe estar ao lado teu. Arranca do meu peito, ó Deus, a dor que só me faz chorar. Não deixe que me meu fazer meu mundo desabar. Me mostra agora o teu poder, estende a tua santa mão, me aceita assim como eu estou, chorando peço teu perdão. Coloque em tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza. Me humilho aos teus pés, meu Pai. Quero me derramar, se preciso também, Jesus. Quero ser escravo teu,